Boa noite a todos. A gente está aqui mais uma vez nessa noite com a expectativa de Deus fazer coisas que aquilo que o homem não pode, né? A gente está sobre esse tema, né, sobre fé. Desde a semana passada a gente fez aquela pergunta, né? A sua fé tem obras? E quando a gente pensa nisso, a gente começa a ver que naturalmente o ser humano, se não for a intervenção divina, nós não conseguimos agir, reagir com aquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. E nessa noite eu queria continuar sobre esse tema, mas falando sobre os inimigos da fé. Então, né, quando a gente fala sobre inimigos, são aqueles que vão atrapalhar, que vão tentar impedir aquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Consequentemente, né, todos nós temos desafios, todos nós, sem exceção. E a fé, ela entra justamente para que a gente possa conseguir superar todos os nossos desafios. Então, como é importante esse dom para a minha vida e para a sua vida. Então, que o seu coração possa se abrir, como eu falei na semana passada, como é um dom de Deus, vamos clamar a Deus. Vamos pedir esse dom, porque Deus quer dar. E você vai ver, se você receber esse dom, as suas atitudes, as suas reações, seus pensamentos, seus sentimentos, eles são diferentes. Porque naturalmente nós reagimos segundo aquilo que nós sentimos, aquilo que estamos vendo, aquilo que pensamos, aquilo que nós já temos de porção de Deus. Mas quando você recebe esse dom, algo sobrenatural vem sobre a minha vida e a sua vida. Então, eu creio de todo o meu coração que essa noite nós vamos sair daqui completamente diferente, porque essa é a vontade de Deus. Gostaria de fazer uma oração para que a gente possa, conectar e clamar a Deus. Deus, eu preciso tanto desse dom. Senhor, muda isso em mim, transforma aquilo que naturalmente eu não consigo, mas pelo dom eu vou romper meus limites. Eu creio que o dom é como romper limites, é aquilo que você não consegue andar, ou sair daquele lugar, e aí esse dom entra para mudar toda a nossa vida. Vamos orar juntos. Pai, nós colocamos agora nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor. Pai, o Senhor sabe aquilo que cada um tem enfrentado, Senhor. E eu sei que o Senhor tem planos e propósitos, Senhor. O Senhor sonhou com as nossas vidas, Senhor. E o Senhor tem aquilo que é de melhor para nós, Senhor. Eu oro, eu clamo pelas nossas vidas aqui presencial e por todos aqueles que estão me ouvindo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu te agradeço por essa noite, para que o Teu nome seja glorificado e honrado, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém. Então, antes de eu trazer o texto que Deus colocou no meu coração, sobre João capítulo 11, eu quero trazer uma pequena explicação, talvez você esteja me ouvindo pela primeira vez, o que é fé. No livro de Hebreus capítulo 11, versículo 1, só vou ler apenas esse versículo e a gente vai explicar aqui algo, o que esse texto quer dizer. Diz assim, Hebreus capítulo 11, versículo de número 1, versículo 1. Está antes lá de Tiago, lá no finalzinho. Ele diz assim, ora, a fé é a substância. Eu quero que você preste atenção nessa palavra, nesse termo. A fé é a substância. Algumas versões diz que é o firme fundamento. Então, é a mesma coisa, eu procurei no dicionário o que diz essa palavra no original, e é o mesmo termo, mas é importante eu e você entendermos como nós nos movemos pela fé, porque essa vai ser a grande diferença diante da adversidade, você olhar para dentro de você olhar para as suas reações e ver, eu estou andando por fé ou andando por vista? Então, ele diz assim, ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos. Então, todos nós esperamos. Eu sei que vocês que estão aqui esperam algo na sua vida.
sua vida familiar, na sua vida pessoal, na sua vida ministerial, na sua vida matrimonial. Nós esperamos muitas coisas acontecer na nossa vida. Isso é um fato. Então, olha o que ele está falando. É a substância das coisas pelas quais esperamos. A evidência das coisas não vistas. Então, aqui há algo que eu e você precisamos parar e refletir. Então, nós esperamos, mas também ele orienta que não é aquilo que a gente está vendo. A visão minha e sua pode te levar e me levar a lugares que não é a vontade de Deus. E por você ver, você vai sentir, você vai pensar. Isso é a ligação dos sentidos humanos. Quantas vezes eu e você nos deparamos com situações que nós vemos? Essa semana mesmo, eu já vou contar para vocês, eu tive uma visão que entrou nos meus olhos e eu tive uma reação. Esses dias agora, na sexta-feira, depois eu vim para casa pensando, eu falei, isso é real. Eu vi algo que não era verdadeiro. E eu tive uma reação mediante aquilo que eu estava vendo. Eu falei, uau, então isso aqui que está escrito é uma realidade. E eu vou hoje trazer como exemplo, né? Então, e eu fui procurar essa palavra substância. Olha o que ela diz no dicionário, no original da palavra, para que eu e você possa captar isso. Quando o autor aqui está escrevendo, ora, a fé é a substância, o que ele está querendo dizer, né? É a parte essencial. Isso significa, substância é a parte essencial, o que tem propriedades de força. Eu achei isso aqui incrível, essa definição. É o que tem propriedade de força. Então preste atenção a algo, né? Muitas vezes, por aquilo que vemos e sentimos, acontece justamente ao contrário, enfraquece a nossa força. E a fé, essa substância, não permite que nem eu nem você enfraqueça na nossa força. Olha que incrível essa palavra. Então, é o que tem propriedade de força, de vigor, de resistência. Quantas vezes eu e você precisamos, naquela hora H, naquela hora difícil, de vigor, de resistência. O que é resistência? É manter firme diante daquilo que você está enfrentando negativamente. Então você resistir àquela situação. Então essa palavra, ela tem o sentido disso, substância. O que é necessário à vida. Olha aí, tudo isso ela quer dizer. Então quando você está falando, né, a fé é a substância, aí você tem que transportar para isso. Ela traz o vigor, ela traz a força, ela traz a resistência, ela é essencial para a vida. Uma das coisas, por exemplo, essencial para a nossa vida é a comida, é a bebida. Se você não come, se você não bebe, você vai ficar fraco, frágil e vai vir a falecer. Então, quando essa mesma palavra da fé está falando que é essencial para a vida, então significa que é algo vital para a minha vida e sua vida. Então a fé é muito importante. Então eu quero te convidar nessa noite a preparar o seu coração para nós conseguirmos enfrentar os inimigos da fé, que eu vou demonstrar aqui através do texto, e vocês vão ver como isso é real na minha vida e na sua vida. Eu tenho pensado muito sobre isso, porque já desde a semana passada e agora esse domingo também, essa mesma palavra veio ao meu coração. Eu falei, né, e meditando sobre isso, eu falei como nós necessitamos. E a própria palavra quer dizer isso. Quando ele fala substância, é algo essencial para a sua vida. Então, sem fé, nós não vamos conseguir sobreviver. Nós não vamos conseguir suportar, ou nós não vamos conseguir passar aqueles dias, aqueles momentos que eu e você passamos. Todos nós, sem exceção, passamos por desafios na nossa vida. Passamos por dificuldades. E é onde nós precisamos agarrar na fé em Deus, em Cristo, para que a gente possa superar. Eu tenho certeza que todos nós aqui, e vocês que estão me ouvindo, têm esse desejo de ver superar dificuldades, problemas, que aos olhos naturais você fala, as pessoas também falam, não é possível isso nunca vai mudar. Mas para Deus
nada é impossível. Eu quero deixar isso como uma palavra profética para mim e para a sua vida, porque Deus olha para a minha vida e para a sua vida, Ele tem esse mesmo conceito, nada é impossível. Nós é que não tomamos isso como verdadeiro, como real da parte de Deus, e aí sofremos, nós paramos no meio do caminho, e aí você vai ver que isso são os inimigos que vêm atacar a sua vida, a minha vida, as suas emoções, os seus sentimentos, os seus pensamentos, e aí consequentemente você não consegue andar por fé. Então a palavra fala para que a gente ande por fé e não por vista. Então quero trazer esse texto, que nós vamos falar de alguns inimigos aqui da minha fé e da sua fé. É João capítulo 11. Evangelho de João é o quarto evangelho para te facilitar: Mateus, Marcos, Lucas e João, capítulo 11, a partir do versículo 1. Hoje nós vamos ler um pouco mais esses versículos aqui, mas vou procurar te explicar para que você e eu possamos entender de uma forma bem clara. João capítulo 1, Jesus vai se deparar aqui com uma situação, com uma necessidade de uma família que ele conhecia. Ele tinha um certo relacionamento com Lázaro, com Marta e Maria, e aí nós vamos mergulhar nessa história, e vamos absorver dela os inimigos que essa família enfrentou, que talvez eu e você estejamos também enfrentando. Diz assim, João capítulo 11, verso 1, ora, havia um certo homem enfermo, chamado Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria, e de sua irmã Marta. Então aqui está falando de Lázaro, e a Bíblia diz que ele estava já o quê? Enfermo. A gente sabe que certas enfermidades nós precisamos nos mover por fé. Até mesmo que algumas enfermidades você até consegue pelo médico, pelo caminho natural, você ser curado. E Deus abençoa os médicos, isso é uma bênção tremenda. Mas ainda há situações que enfermidades não se conseguem. E aí como vai fazer? Nós não temos recurso natural, mas eu quero te dizer, nós temos o recurso sobrenatural. O recurso de Deus, onde esse Deus falou que para Ele nada é impossível. Nada é nada. Então, aí começa essa história. Então veio essa notícia, que Lázaro estava enfermo. O verso 2, era aquela Maria que ungiu o Senhor com unguento e secou os seus pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Então, essa mulher aqui, ela já tinha tido uma certa experiência com Jesus. Mas vocês vão ver, vou provar, que a fé é como medidas. E aqui, quando acontece com o irmão, você veja que ela tem reações onde os inimigos atacam ela para que ela não ande no mesmo nível de fé. Ela já tinha tido algo da parte de Deus ali, mas a gente vê que muitas vezes não é suficiente, como para a minha vida e para a sua. O versículo 3 diz, portanto suas irmãs foram até ele, dizendo, até Jesus, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Então elas vêm e trazem a notícia, elas vão buscar no lugar certo. Deixa eu te fazer uma pergunta, em quem você está buscando? A sua confiança está em quem? Se é em Cristo, você está bem. Mas muitas vezes, por nós não conhecermos, por nós não sabermos, nós não buscamos Ele. E eu quero te desafiar para que você busque a Ele. Amém? E aí, elas vêm até o Senhor Jesus e falam, aquele que tu amas está enfermo. Verso 4 diz, quando Jesus ouviu isso, ele disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. É interessante que quando Cristo já vai falar aqui, você veja que a visão dele é diferente, porque eu vou antecipar um pouco a história, Esse homem morreu, mas Jesus falou que essa enfermidade não era para a morte. Então como que é isso? Muitas vezes acontece na minha vida e na sua. Ou você pode ficar com aquilo que você está vendo, ou você pode ficar com aquilo que Deus falou a respeito, aquilo que Ele tem para mim e para a sua vida. Acontece aqui, não é diferente, como acontece diariamente contigo e comigo. Aqui tem várias palavras, várias promessas, que Deus quer concretizar na minha e na sua vida. Mas nós temos o que? Aquilo que está em nós, aquilo que vemos, aquilo que ouvimos, aquilo que sentimos. Isso são inimigos que estão diariamente lutando para que a gente não obtenha aquilo que Deus prometeu para mim e para a sua vida.
E o verso 5 diz: ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Jesus te ama também. Quero falar isso para você. Isso traz um consolo muito bom para mim e para você. Jesus te ama tanto quanto amava Marta, Maria e Lázaro. Recebe essa palavra. Ele ama-nos. E se Ele me ama, se Ele te ama, Ele quer o melhor para nossas vidas. Mas vamos vencer esses inimigos. Vamos vencer. Hoje é dia de nós vencermos os inimigos da nossa fé. Verso 6 diz: ouvindo, pois, que ele estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde ele estava. Aqui eu quero falar do primeiro inimigo que Deus me falou aqui nesse texto. Quero que você preste atenção, vou repetir novamente. Esse é o primeiro inimigo aqui. Ouvindo, pois, que ele estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde ele estava. 2 dias, meus irmãos, para alguém que está precisando muito, se torna uma eternidade. Então, o primeiro inimigo eu chamei ele de a demora. A demora naquilo que você quer receber, naquilo que você deseja, ele se torna um tremendo do inimigo. 1 segundo, dependendo da situação, é algo muito demorado, determinadas situações. 1 dia é uma eternidade. 2 dias, mas olha que paradigma que acontece aqui. Então Jesus sabia que estava enfermo, ele estava doente, mas Jesus ainda fica 2 dias. Tudo está no controle de Deus. Ele estava querendo o que? Ensinar. E hoje você vê, tantos anos se passaram, hoje o Espírito Santo está aqui falando para mim e para você aquilo que aconteceu com eles, para que a gente aprenda com essa história. Amém? Então, primeiro inimigo que eu quero falar aqui é a demora. É interessante que Provérbios capítulo 13, olha que interessante esse texto. Provérbios capítulo 13, verso 12, que a esperança demorada, ela abate o nosso coração. Olha que incrível. O sábio, na hora que escreveu Provérbios, ele falou: a esperança demorada abate o coração. Naturalmente abate, mas a fé não deixa se abalar. A esperança não está comparado com a fé. Muitos têm esperança na vida, mas a fé, ela está acima da esperança. Porque a esperança, ela está ligada com aquilo que você está vendo, com aquilo que está sentindo. E por isso há uma grande diferença entre esperança e fé. Mais uma prova que o texto de Provérbios fala isso. Provérbios capítulo 13, verso 12, você pode conferir lá. A esperança demorada abate o coração. Se abate o coração, ela vai o quê? Enfraquecer a sua vida. Ela vai tirar aquele vigor que fala da fé, da substância que tira isso. Se abater o meu, seu coração, você já não vai ter a mesma reação de fé. E é isso que acontece aqui. Eu vou hoje mostrar isso. Então, o primeiro inimigo que essa família está enfrentando é a demora. Você talvez esteja enfrentando isso. Você está esperando algo na sua vida. Eu conheço pessoas que estão há anos lutando por uma causa. Eu conheço pessoas que estão orando por muito tempo, pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu casamento, por uma enfermidade. Então a demora, ela não pode roubar o teu vigor, ela não pode roubar a tua resistência. Se ela roubar, você não está andando mais pela fé, você está andando por aquilo que você está sentindo. Então, a demora é um dos inimigos que nós precisamos vencer. O versículo 7, outro inimigo aqui, diz assim: depois disso, então ele diz aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Olha que incrível! Se Deus já sabia que Lázaro estava morto, e ali vem toda a notícia, ele ainda vai para a Judéia, um lugar mais longe. O segundo inimigo, a distância. Muitas vezes a gente acha que está abandonado, a gente acha que Deus não está ouvindo mais. Isso mostra o que? Da distância. Betânia para a Judéia, quando fala ali que ele voltou para a Judéia, era um lugar distante. E aí, consequentemente, fala, quantas pessoas falam para mim assim: pastor, isso eu não consigo ver mais isso. Ele está botando que uma distância entre aquilo que ele quer receber e aquilo que ele é.
aquilo que ele está percebendo ali diante da adversidade e aquilo que tanto ele sonha. Então se coloca o quê? Uma distância, como se fosse quilômetros de distância. E ali essa distância, eu estava vendo, é alguns quilômetros. Então Jesus se afasta mais de Lázaro. Deixa eu te falar algo. Muitas vezes, isso que eu e você sentimos, parece que está a uma distância, parece que é um vazio. Isso não quer dizer que Deus não está querendo te abençoar, que Deus não vai responder a sua oração, que Deus não vai fazer. Isso são os inimigos trabalhando no meu e no seu interior para achar que nós estamos o quê? Distante da bênção, distante daquilo que você tanto está buscando. Vamos vencer o inimigo da distância hoje. Então o primeiro inimigo que falamos é a demora. Se está demorando, continue firme, porque Deus é fiel para fazer. E o segundo é a distância. Quantas pessoas falam, parece que é um vazio dentro de mim, pastor, não sinto mais nada. Mas deixa eu falar algo para vocês, a fé não tem nada a ver com sentir. Então ela quer sentir algo para estar mais próximo, só que às vezes a gente não está sentindo nada. Não quer dizer que Deus não está no negócio. Continuando o versículo 8. Seus discípulos lhe disseram, mestre, recentemente os judeus procuravam apedrejar-te, e tu vais para lá novamente? Jesus respondeu, não há 12 horas do dia? Se algum homem andar de dia, ele não tropeça, porque ele vê a luz deste mundo. Aqui Jesus está ensinando algo para os discípulos aqui. O versículo 10, mas se um homem andar de noite, ele tropeça, porque nele não há luz. Agora a gente vai entrar no próximo inimigo, a partir do versículo 11. Do 11 ao 13, ele fala, essas coisas ele falou e depois ele disse, nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. Preste atenção em algo aqui, se não há algo muito espiritual aqui que Jesus queria ensinar. Se ele está no sono, não precisa Jesus ir lá despertar ninguém. Ele, qualquer um desperta uma pessoa do sono. Despertar alguém que está dormindo naturalmente, não precisa de Jesus. Aqui ele está querendo mostrar o que? A visão, como ele vê é diferente das pessoas. Você vai perceber que agora nesse meio aqui da história, já vem a notícia, já é conhecido que Lázaro já tinha morrido. Então primeiro ele estava enfermo, aqueles dias que Jesus demora, ele vem a óbito, mas Jesus está falando que ele não está morto, ele o que? Dorme. Então isso mostra o que? Aquilo que você vê por esses olhos naturais, pode estar totalmente diferente do que Jesus tem para a sua vida. Esse inimigo é cruel. E aí lembra que eu falei para vocês que tive uma experiência sexta-feira agora? Eu parei o carro ali próximo à esquina do meu trabalho. Eu tinha que dar um recado ali, tinha que ver algo ali, né, para a pessoa, e estava tudo cheio a rua ali. Talvez você já aconteceu isso, né? Você para próximo à esquina ali, ainda estava na faixa ali, não estava na esquina para o reboque vir. Mas quando eu saio do meu trabalho, lá na esquina, quem eu vejo? O carro de um reboque. Olha, meus irmãos, eu saí correndo na disparada. Quando eu cheguei próximo, não era o reboque da prefeitura, era um outro reboque que ia atender um outro carro. Mas o que veio na minha mente? Porque eu ter visto aquele reboque, veio no meu coração, vai agora me multar, vai levar o carro para o depósito. E eu saí correndo para logo entrar no carro para sair daquele lugar, para ele não me rebocar. Então o que isso mostra? Aquilo que você vê, muitas vezes não tem nada a ver com o que Deus tem para a sua vida. Esse é um inimigo cruel. Eu falei, Senhor, eu vou pregar sobre isso, e tive essa experiência. Eu ri sozinho comigo dentro do meu carro. Eu entrei no carro, eu falei, puxa vida, o reboque é de uma outra empresa, não tem nada a ver com prefeitura, o meu carro não estava ali, que ele poderia rebocar, mas eu imaginei, porque eu vi um reboque, eu falei, ele vai tirar o meu carro. É o meu carro, é o meu carro. O que você está vendo que não tem nada a ver com aquilo que Deus vê para você? Mas você imagina daquele jeito. Você começa a ter uma visão que vê, para você ver como isso é sério, me fez correr pelas ruas que nem um desesperado. Isso aconteceu sexta-feira agora comigo, pessoal. Então cuidado com aquilo que você está vendo. Se você está lutando por algo e vê algo diferente, aquilo já mexe de uma tal maneira, aquilo é um inimigo cruel.
É que a gente pensa, por causa das figuras, dos filmes, né? Pensando que o inimigo vai vir com um tridente, com um chifre. Não, ele age nas nossas emoções, nos nossos sentidos. Então esse é um tremendo inimigo, a visão. Então, olha, aí ele fala, nosso amigo, estou lendo o verso 11, nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. Ué, para que despertar do sono? Disseram-lhe então os seus discípulos, olha como é que eles se movem por aquilo que Jesus está falando. Se dorme, ele ficará bom. Pronto, não tem problema. Mas olha como isso aqui é um detalhe muito específico. Se eles receberam a palavra pelos ouvidos, que era um sono natural, eles descansaram. Mas você vai ver, quando eles percebem, um dos discípulos, que era a morte mesmo, eles se desesperam. Então, para você ver, aquilo que você vê, aquilo que você escuta, ele determina o que você vai reagir. Isso aqui é muito sério. Então, esse inimigo precisa ser vencido. Como funciona? Como resolve? Você tem que parar e falar, Senhor, o que tu tens como visão para isso? Porque senão você vai ver e você vai ser paralisado, vai sugar toda a tua força. Eu acredito que todos aqui já passaram por isso. Vocês já viram algo que te entristeceu, você já viu algo que sugou a tua força. Tanto é as notícias que a gente está vivendo nessa geração. Se você ficar escutando as notícias ruins, você não sai nem de casa mais. Então ele continua. Então disse-lhe claramente, aí Jesus abre ali o verbo, Lázaro está morto. Verso 12. Lázaro está morto. Amém? Verso 15. E estou contente por causa de vós, de que eu não estivesse ali, para que creiais. No entanto, vamos até ele. Para Deus não tem problema. Ele vai vir. Ele não se atrasa. Nós é que não temos o relógio dele. O nosso relógio está desconectado dele. E aí os inimigos, nesse intervalo, eles vão lutando contra mim e contra você, para desestabilizar, para que a gente não continue crendo. Então Jesus dá uma lição aqui tremenda de fé. Aí o verso 16, outro inimigo aqui, cruel. Então disse Tomé, que é chamado Dídimo, o Tomé, bem conhecido, aos seus condiscípulos, vamos nós também para que possamos morrer com ele? Olha o que ele vai falar. Às vezes, meus irmãos, nós não podemos escutar certas pessoas, porque elas têm o relatório ainda pior. Se tem uma notícia ruim, tem gente que ainda grava pior ainda. Jesus vai e abre tudo ali. Ele fala, olha, Lázaro ele está morto. E aí quando Tomé escuta isso, olha o apavoramento dele. Então nós vamos morrer junto com ele também. Então não era mais um morto, era vários mortos. Tem gente que o seu nível de fé, ela só vem trazer notícia ruim para a gente. Ela tem a capacidade de aumentar, de acrescentar, para trazer esse inimigo com mais força para a minha vida e para a sua vida. Eu sei que todos aqui já passaram por isso. Aquelas pessoas que são muito pessimistas, elas são muito negativas, então elas são usadas pelo inimigo para nos causar ainda um problema ainda maior daquilo que a gente está enfrentando. Então, esse inimigo que eu e você enfrentamos são pessoas sem fé. Cuidado com as pessoas que você vai escutar nos dias difíceis da sua vida, porque elas podem ser um elemento para aumentar a sua dúvida, a sua incredulidade, as suas fraquezas, as nossas fraquezas. E consequentemente nós paramos de andar por fé e vamos andar agora por aquilo que a gente está, o quê? Ouvindo das pessoas, sentindo, percebendo na atmosfera. O verso 17 diz: então, chegando, Jesus viu que ele jazia na sepultura já há 4 dias. 4 dias. Jesus demorou, né? Para alguns, né? Demorou muito. Vamos ver as reações agora. Olha como é que as irmãs estavam totalmente influenciadas. Ora,
Betânia estava perto de Jerusalém, cerca de 15 estádios, uma distância. Então ele estava longe. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria. Quer dizer, já tinham pessoas ido consolar, já estavam falando, olha, não tem mais jeito, é assim mesmo. Qual é a área da sua vida que você está pensando dessa forma? Aí o versículo 20 diz, ouvindo então Marta que Jesus vinha, foi ao seu encontro. Agora eu quero que você preste bem atenção nessa parte agora, que é o próximo inimigo. Mas Maria ficou assentada em casa. Eu coloquei esse inimigo como desistir, desistência. Por quê? É muito claro isso aqui. Preste atenção, vou ler novamente o 20. Ouvindo então Marta que Jesus vinha ao seu encontro, mas Maria ficou assentada em casa. O que ela está expressando para Jesus? Eu já desisti, ele pode vir agora, mas meu irmão já está 4 dias morto, não vai adiantar em nada. Então o que é esse inimigo? Coloca-se um sentimento dentro do meu e do seu coração para você desistir daquilo que você sonha, daquilo que você almeja para a sua vida. Quando ela permanece sentada em casa, ela já entregou os pontos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já entregou os pontos daquilo que você está lutando? Você já desistiu como Maria? Porque Maria tinha desistido. E lembra que eu ressaltei que ela já tinha tido uma experiência com Cristo? Jesus, faz com que o Espírito Santo inspire o autor para escrever. É aquela mesma que enxugou com os cabelos os pés de Jesus. Ninguém faz isso se não acreditasse que ele era o Filho de Deus. Ela já tinha tido uma experiência. Mas quando vem a situação do seu irmão, ela nem está aí para Jesus. Ela senta em casa e fala, não adianta mais mesmo. O inimigo da desistência tem acometido muitos corações, muitas pessoas. Muitas pessoas entregam seus pontos. Elas desistem no meio do caminho. Verso 21. Então disse Marta a Jesus, olha o que ela vai falar, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Verso 22, eu vou ler até o 24 para explicar outro inimigo, que é a gravidade do problema. Verso 22, mas agora sei, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Aí Jesus vai falar, disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Mas olha a resposta dela. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Então não tem nada a ver a ressurreição do último dia com aquele momento, daquela situação que está vivendo. A fé que ela tinha, que era uma medida, era para os últimos dias. Mas Jesus não estava ali para isso. Jesus ia ressuscitar ele naquele momento. E olha que inimigo é esse, a gravidade do problema. Por quê? Quando você está com um resfriado simples, ou uma dorzinha de cabeça, você reage de uma forma. Mas se você e eu recebemos uma notícia de algo mais grave, um problema maior, o que acontece? Ele mexe diferente no nosso coração. Mas qual é a diferença de uma coisa pequena ou de uma coisa grande para Deus? Não tem diferença. Gravidade do problema. Isso aqui é um inimigo cruel que ataca a mim e a você. A gravidade mexeu com ela. Tanto é que Jesus ia falar, olha, teu irmão vai ressuscitar. E ela responde imediatamente. A resposta está na ponta da língua. Eu sei que meu irmão vai ressuscitar no último dia. Ele vai ser salvo no último dia. Mas ela estava o quê? A gravidade, já 4 dias morto. Então o coração dela está o quê? Não tem mais jeito. Que inimigo cruel é esse, né? Dependendo do problema que você está passando, você não acredita. Você enfraquece. Você entrega os pontos. Você desiste no meio do caminho. Esse é um inimigo muito grande às vezes. Para mim e para você. A gravidade do problema nos toma numa proporção onde a gente fica incrédulo. Continuando o verso 25. Diz assim as Escrituras.
Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Então ela cria, meus irmãos, ela tinha medidas de fé. Verso 28, e tendo ela dito isso, seguiu seu caminho, e chamou secretamente a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui e te chama. Por quê? Maria estava o quê? Assentada. Tudo isso que está acontecendo aqui é para elevar o nível de fé delas. Imagina essa família depois do acontecido, como é que elas iam acreditar? Deixa eu te falar algo. Às vezes nós passamos situações que vão abençoar muita gente. Nós passamos circunstâncias na minha e na sua vida, que Deus está ali preparando a gente, para que possa ajudar muitas pessoas que estão sofrendo. Então isso aqui é muito precioso. Continuando, e tendo ela dito isso, seguiu seu caminho, e chamou secretamente a Maria, sua irmã. Novamente que eu estou lendo, o verso 29, assim que ela ouviu isso, levantou-se depressa, e foi até ele. Que bom, que você possa se levantar hoje. Se você está como Maria, assentada, que desistiu, Jesus está te chamando. Jesus está falando: vem, continua, eu te fortaleço. Amém. Quantas vezes a gente já chegou de um jeito numa igreja, numa pregação, como talvez hoje, e você vai sair totalmente diferente, porque a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e aquilo entra no seu coração, e medidas novas são injetadas no seu coração, e você consegue agora pensar diferente, ver diferente. Amém? Amém. Verso 30, ora Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, não tinha chegado, mas estava no lugar onde Marta se encontrara. Verso 31, os judeus, pois, que estavam com ela na casa, a consolavam, vendo que Maria se levantara e saíra apressadamente, seguiram-na dizendo: ela vai ao sepulcro para chorar ali. Pessoal, aquilo que eu falei daquele inimigo, cuidado com as pessoas. Você veja, quando eles veem Maria se levantar, eles falam, né? Ela vai ao sepulcro chorar. Ela não foi ao sepulcro chorar. Como eu também tive a interpretação de que o meu carro já ia ser rebocado. Eu já vi o meu carro no guincho. Aqueles homens já estavam vendo Maria ir lá para o sepulcro chorar. Mas ela foi atrás de Jesus. Deixa eu te falar algo. Não vai para os lugares onde essas pessoas falam. Vai para o lugar onde o Senhor Jesus está falando, onde a palavra está falando, porque senão você vai perdendo a fé. Então essas pessoas foram tomadas por incredulidade também. Então nós precisamos, no momento que nós estamos passando de dificuldade, se aliar, estar junto com pessoas que têm uma fé genuína mesmo, que escutam Deus, que estão recebendo de Deus, porque senão elas podem também ser enganadas. Aqui é a prova. Fala, ela vai chorar lá no sepulcro, e ela estava indo na direção de Cristo. Versículo 32, tendo pois Maria chegado onde Jesus estava, e vendo, ela lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. É a mesma coisa que está sobre Marta. É o que? A dificuldade. O problema é muito grande, pronto, já ninguém mais acredita. É o mesmo sentimento que acometeu a sua irmã, agora vem sobre Maria também. É a gravidade do problema, aquele inimigozinho que eu falei. A gravidade do problema leva Maria ao mesmo pensamento, às mesmas circunstâncias. Verso 33. Quando Jesus, pois, a viu chorar, e choravam também os judeus que vinham com ela, comoveu-se em espírito e conturbou-se. Então ele o que? Conturbou-se, ele ficou indignado com aquilo ali. Amém? E disse: onde o pusestes? Disseram-lhe: vem, Senhor, e vê. Jesus chorou naquele momento ali. Versículo 36. Disseram então os judeus: vede como ele o amava. Verso 37.
E alguns deles disseram: não podia este homem que abriu os olhos ao cego fazer também com que este não morresse? Porque se morreu, não tem mais jeito. Deixa eu te falar algo. Muitas vezes a gente enterra coisas dentro do nosso coração como uma pessoa. A gente desiste. O que morreu dentro de você que você não acredita mais? Tem pessoas que não acreditam mais, porque passou o tempo, esses inimigos sufocaram ela, com essa gravidade do problema, vários desses inimigos que eu falei. Consequentemente, ela já não vê mais aquilo como uma esperança. Então, é o que está acontecendo aqui nesse momento da história. Então, eles acreditavam que Jesus podia abrir olhos de cegos, mas não acreditavam que Jesus podia ressuscitar. Não limite, não vamos limitar o que Deus é capaz de fazer. Tem pessoas que estão mortas, a palavra fala, nos seus delitos e pecados. Talvez você está me ouvindo, vocês que estão aqui, e aí a gente não acredita que aquela pessoa vai se converter. Mas Deus pode fazer, Deus é capaz de fazer. Então, verso 38, Jesus, pois novamente comovido em si mesmo, foi ao sepulcro. Era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ele. Disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Agora esse último inimigo que eu vou falar aqui, presta atenção nisso aqui. Disse Jesus, estou lendo o verso 39. Disse Jesus: tirai a pedra. Agora olha o que a Marta vai falar. Marta, irmã daquele que estava morto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já estava morto há 4 dias. Eu escrevi aqui algo que Deus me deu, esse inimigo, conformar. Você se conforma. O que é conformar? É tomar a forma daquilo que você está vivenciando. Então ela já tinha se conformado. Então quando Jesus fala, tire a pedra, o que ele está falando? Só tira a pedra porque vai ressuscitar, correto? Senão ele não ia mandar tirar a pedra. Ele falou, tira a pedra. O que ela falou? Não, você não está entendendo. Ele já está 4 dias, já cheira mal. Então muitas vezes, eu e você nos conformamos com aquela situação. E vamos vivendo aquilo, dia após dia. Porque a gente colocou dentro de nós que não tem mais jeito. Isso é no relacionamento, isso é em algo pessoal, isso é em algo ministerial. Então a pessoa se conforma. Maria já tinha se conformado. Ela já tinha passado aqueles 4 dias da morte do seu irmão. Então é como quem diz, né? Não tem mais jeito. Então ela já tinha se preparado para a vida viver sem o irmão. Quantas vezes nós nos preparamos já mentalmente, sentimentalmente, porque nós não conseguimos aquilo. Mas deixa eu te falar algo, nós não podemos ser mais essas pessoas. Nós temos que lutar, nós temos que nos levantar, porque a substância da fé, ela vai trazer um vigor para mim e para você, ela vai trazer uma resistência, para que eu e você não venhamos a parar no meio do caminho. Se Deus vai ressuscitar, Ele vai ressuscitar. Se Deus vai mudar aquela história, Ele vai mudar a história. Quando? Ninguém sabe muitas vezes. Então são esses inimigos que eles vão trabalhando no percurso para você ser tomado por um desses inimigos. Então imagina, 4 dias ela falou, então, como que diz? Eu vou tirar a pedra para quê? Não adianta mais. Quantas pessoas estão assim? Fala, não adianta mais. Já lutei muito, pastor. Já cansei de lutar. Como isso? A fé não cansa, a fé não desgasta, a fé não tira teu vigor. Pelo contrário, você vai de fé em fé, como eu falei domingo. A fé só aumenta. Foi o que quando Cristo veio até ali, só foi aumentando dentro dele. Ele tinha convicção. Primeiro ele falou lá, essa doença não é para a morte, mas é para que meu nome seja glorificado. Então como assim? Mas o Lázaro morre. Então Cristo só o que? Aumentou ali a fé, a certeza, para que Deus fosse fazer através dele naquele tempo ali. Eu creio, se Deus está trazendo essa palavra, Deus quer ressuscitar muitas coisas que estão mortas já dentro de você. Amém. Tem muita gente que sepultou, talvez um sonho de um trabalho, de um estudo, de uma universidade, de um concurso, ou de um casamento, seja o que for,
de gerar filhos, um monte de coisa, um monte de sonho que as pessoas enterram. E isso, você já não anda mais pela fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Pronto, acabou o milagre. Acabou a fé, acabou o milagre. Por isso que eu estava falando para vocês no início. Vamos entender, para a gente clamar, porque a gente vê, dependendo da situação, a gente age como essas pessoas. A gente se move por aquilo que a gente está vendo, por aquilo que a gente está sentindo. Talvez se você estivesse lá, seria a mesma coisa, como as irmãs. Tira a pedra, para quê? Que isso, Jesus? 4 dias aqui já até incomoda a gente. Versículo 40. Disse-lhe Jesus: eu não te disse que se tu creres verás a glória de Deus? Então eles tiraram a pedra do lugar onde jazia o morto. Jesus, levantando-se, os seus olhos, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Olha o que ele fala: por me haveres ouvido. Essa palavra já está o quê? No passado. Deus já tinha falado com ele. Então quantas promessas você já ouviu e você desistiu, você já largou? Ele já tinha falado, ele não vai falar, ele já tinha falado. Como quem diz, né? O Senhor já me ouviu, eu só vou aqui cumprir o que o meu Pai já me falou. Incrível isso, isso é andar por fé. Versículo 42, eu sei que sempre me ouves. Olha que fé que Jesus tinha. Eu sei que sempre... As pessoas falam, mas Jesus era Jesus. Não, o mesmo Espírito que estava dentro dele como homem, é o Espírito Santo que quer habitar em mim e você. O dom que vem pelo Espírito Santo, que é um dos dons do Espírito, que está ali em Coríntios, é a fé. Então, o mesmo dom que veio sobre Jesus naquele momento, é o mesmo dom que está no Espírito Santo, que quer colocar em você e em mim. Mas a gente precisa pedir isso. A palavra fala para a gente buscar com zelo os melhores dons. O que é zelo? Com cuidado, com dedicação, com empenho. Isso é uma pessoa zelosa. Senão a gente não vai ter. Você fala, Senhor, me dá esse dom. Não, não é assim que é zeloso. Você vai ali, ó, até conseguir aquilo. Eu sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está ao redor, é que assim falei, que possam crer que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora, aleluia. E saiu o que estava morto, ligados as mãos e os pés com faixas, e a sua face envolta no lenço. Disse-lhe Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Então muitos dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que haviam visto as coisas que Jesus fizera, creram nele. A minha oração é que o seu testemunho, o meu testemunho, possa alcançar muitas pessoas. Muitas pessoas podem ser impactadas por aquilo que elas vão ver, você acreditar e ver a promessa acontecer. Elas vão ficar tão ali, ó, elas vão falar: eu quero esse Deus. Então meu testemunho, o seu, talvez você esteja passando coisas que não entende. Eu também passei e eu não entendia por que isso na minha vida. Mas hoje eu tenho ajudado pessoas que eu passei, circunstâncias que elas estão passando também. Então a fé, a gente pode o quê? Ministrar, a gente pode ser usado por Deus para abençoar outras pessoas. Então, para encerrar, eu quero recordar esses inimigos e quero que você grave no seu coração, se você está escrevendo. Eu falei do primeiro inimigo, que é a demora. Que por demorar, quando Jesus vai ali para a Judéia, então ele demorou mais ali dias, e isso foi um inimigo cruel na vida ali daquela família. A distância é o segundo inimigo. O terceiro inimigo é a visão, aquilo que você vê, ele pode prejudicar a sua vida. O quarto inimigo, as pessoas sem fé. Cuidado com aqueles que vão falar para você nos dias da adversidade. O quinto inimigo é desistir. Não desista. O sexto inimigo, a gravidade do problema. Dependendo do problema, você acredita ou não. E o sétimo inimigo é conformar-se. Não se conforme. Então eu gostaria de fazer uma oração para nós encerrarmos e pedir ao Espírito Santo, mais uma vez, que diante daquilo que eu e você estamos enfrentando, que a gente possa estar atento
contra esses inimigos. Talvez você está nessa palavra de Provérbios, capítulo 13, verso 12, que eu falei. A esperança demorada enfraquece o coração. Mas nessa noite, nós estamos aqui com um propósito de Deus. E eu quero que você coloque mais uma vez essa situação que você tanto sonha, que você tanto deseja. E fala: Deus, acrescenta a minha fé. Senhor, fortalece-me. Renova hoje. Porque a substância da fé vai trazer vigor, vai trazer resistência, vai trazer força na minha vida e na sua. Então a minha oração nessa noite é que você possa ser revestido dessa substância que tanto eu e você necessitamos. Lembra que eu falei o significado: assim como a necessidade vital para a nossa existência na terra, assim também é a fé, para que eu e você possamos suportar, sobreviver, ultrapassar esses limites que as circunstâncias adversas querem nos parar. Pai, nós oramos, Senhor, essa noite, o Senhor falou conosco nesse lugar, Senhor. Ó Deus, eu peço que essa substância adentre a cada coração agora pela fé, Senhor. O Senhor sabe como cada coração está diante dessa adversidade, dessas circunstâncias que tomaram a visão, os ouvidos, os pensamentos, os sentimentos, ó Deus. Senhor, Tu podes hoje mudar isso, Senhor, como mudou ali, Senhor, na vida dessas pessoas, Senhor, que eram como nós, que já tivemos alguma experiência talvez, mas hoje, muitas vezes, nós nos abatemos, nós queremos desistir, entregar os pontos, nós nos acomodamos, nós paralisamos diante de tantos esses inimigos, Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus, que através do Teu Espírito, Senhor, nessa noite, o Senhor possa acrescentar esse dom, medidas de fé, na minha vida e na vida de cada um dos meus irmãos, Senhor. Eu oro agora por cada circunstância agora, e proclamo que nada é impossível para Deus, Senhor. Aquilo que está morto, sobreviva, venha tornar vida os sonhos, os projetos, Senhor. Deus, traz hoje, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que seja destruído esses inimigos hoje, Senhor. Que eles possam deixar agora os pensamentos, esses sentimentos, no nome do Senhor Jesus, Senhor. Pai, obrigado por essa noite, Senhor. Muito obrigado por mais essa palavra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Espero que cada um de nós possa aprender e possa colocar isso em prática, para que a gente possa experimentar também. Quantas pedras você vai ter que tirar hoje? Tire a pedra. Ele falou: tire. Porque aquilo que é natural você vai ter que fazer. Isso é uma prova aqui. Tire a pedra, é possível você tirar a pedra da frente. Então esses inimigos, eles colocaram várias circunstâncias na vida de Marta e Maria. Vocês viram isso? Isso acontece comigo e com você. São obstáculos, são pedras que Ele coloca, para que a gente não veja o sobrenatural. Mas Deus, Ele fez isso naquele dia. É o mesmo Deus, Ele não muda. E Ele quer fazer isso nas nossas vidas. Amém? Vocês estão me ouvindo pela internet, que Deus abençoe, que essa palavra possa cooperar para a sua vida, para aquilo que você está buscando, e que você possa ter uma semana abençoada, que a gente possa ver aquilo que é impossível aos seus olhos se tornar possível, que você possa experimentar ainda nessa semana testemunhos incríveis, promessas que Ele tem para a sua vida possam se concretizar nessa semana. Em nome do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos. Na próxima terça-feira nós vamos continuar às 20 horas, né? Você querendo estar aí ligado no nosso canal, eu sei que Deus vai trazer uma palavra para nos abençoar. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, uma excelente semana a todos.